Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é um motivo maravilhoso de nós estarmos aqui, regozijamos e alegramos na presença do Senhor. Hoje vamos trazer um conteúdo maravilhoso da parte do Senhor, quando a gente vamos entender, um pouquinho da inerrância da Bíblia. Então vamos trazer aqui em Mateus 5:18. Desde já, aqueles que necessitarem de orações, deixa aqui as vossas orações, os vossos pedidos de orações, que a gente vamos orar, vamos interceder pela vida de cada um de vocês que necessita de orações, A palavra do Senhor, ela é boa, viva e eficaz. Então que cada um de nós possamos se alegrar na presença do Senhor e estar nesse momento de oração aqui, para juntos a gente se alegrar com o Senhor, porque a gente temos que se alegrar. A alegria do Senhor é a nossa força, E aqui, quando diz aqui, não cuideis que vem destruir a lei ou os profetas, não vem abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aqui diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juiz. Em Hebreus 10 diz: e também o Espírito Santo nulo testifica, porque, depois de haver dito, este é o concerto que farei com ele depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. A partir do momento que a gente faz a nossa confissão, aceita o Senhor como nosso único e suficiente Salvador da nossa alma, o Senhor, ele reconhece cada um de nós como servo seu, servo arrependido que necessita do amor de Deus. Então eu e você somos esses servos necessitados e arrependidos do amor do Senhor. A partir do momento que a gente faz a nossa confissão, a gente está confessando diante de Deus, diante dos homens, que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade, que Ele é a vida que nos trouxe a paz. Então, o entendimento da palavra do Senhor Jesus, aqui diz: o termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura. Está em Provérbios 35. Que cada um de nós possamos saber que a palavra do Senhor, ela é pura. Nela não há pecado, nela não há mancha e nela não há mentira. A palavra do Senhor, ela é pura. É o que é pureza? Pureza é algo ali que você não vai encontrar mancha, que você não vai encontrar pecado, não vai ter do que apontar. Então a palavra do Senhor, ela retrata que ela é uma palavra pura. Está em Provérbios 30:5. E aqui diz: o salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Está em Salmos 18:30. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada.
Está em 2 Samuel 22:31. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio, veja, a gente não pode acrescentar e nem diminuir a palavra do Senhor. O que está escrito na Bíblia, está escrito nela. Então a gente não pode dizer eu acho ou eu imagino. Quando a gente diz essa palavra, a gente já está saindo do contexto da palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor, ela não pode estar aqui. A gente não pode fazer o quê? Não pode afirmar que nem um jota ou um tio, veja, se omitirá da lei. A gente não pode tirar e nem acrescentar. O que está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia, e ai daquele que tentar, que ousar mexer nas Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras é a palavra do Senhor que veio para nos trazer a existência, para nos mostrar a realidade daquilo que o mundo muitas das vezes ensina o engano. E quando a gente vem para a palavra do Senhor, a gente vai entender que a palavra do Senhor, ela é a palavra onde a gente vai encontrar a bússola para o caminho certo. Quando a gente encontra o caminho certo da palavra do Senhor, a gente somos bem-aventurados, porque a gente estamos indo pela bússola de Deus. A bússola de Deus, ela vai levar você ao caminho certo, que é a palavra do Senhor. E aqui, quando diz mesmo assim, eu estou pegando contextos da palavra do Senhor e trazendo para vocês aqui dentro do canal aqui. E aqui quando diz assim, em João 10:31, que diz, e que a palavra é a verdade. João 17:17. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. A palavra do Senhor, ela não age de engano e não age de falsidade. A palavra do Senhor, porque por diversas das vezes tem pessoas se usando como profeta e dizendo que é Deus que está falando, e por diversas das vezes não é Deus que está falando, não é Deus quem está usando, e se dizendo, usando o nome do Senhor em vão. E dizendo, Deus está mandando eu te dizer isso, Deus está mandando eu te dizer aquilo, Deus está mandando eu te dar chave, trazer isso, trazer aquilo. Tenham muito cuidado, porque a palavra do Senhor, ela não age de engano e ela não age de má fé. Quando ela vem para se cumprir na vida de quem está disposto de receber o cumprimento da palavra de Deus. Aqui diz, nem nenhuma falsidade a palavra de Deus traz, e equívoco. Você não fica confundido quando você entende as Escrituras e a palavra do Senhor. Muitas das vezes chega aquele profeta ali da carne, por obra da carne, lhe traz ali uma profecia e você fica confundido, sem entender o que está acontecendo ali. E sua mente dá aquele embaraço, mas eu venho dizer para vocês, busquem a palavra do Senhor, porque quando você busca a palavra do Senhor, você vai entender e sua mente vai se abrir para entender o que Deus quer falar através do pleno conhecimento da palavra do Senhor. Na palavra do Senhor, a gente vai encontrar santidade, Porque às vezes as pessoas acham que ser santo é você só levar o nome de cristão. Você tem que praticar as obras da santidade. Então, quando a gente pratica as obras da santidade e Deus olha em nós e vê que realmente a gente estamos querendo desagradar o mundo e agradar a Deus, você está praticando as obras da santidade diante do Senhor. E aqui quando diz no texto, a infabilidade e a inerrância da Bíblia. Vamos entender o que é que quer dizer esse título aqui, esse contexto, que fala: o vocabulário infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Veja, em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Está em Isaías 55:11. Aí vocês vão anotando e vocês vão
entendendo que realmente a palavra do Senhor quer trazer. Aí aqui fala, por causa da etimologia, os termos inerrância e infabilidade são por vezes confundidos com sinônimos, não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isso é, cremos e ensinarmos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar. Veja, a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada aqui, ela é infalível, porque quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente entende que ela muita gente diz mesmo assim, que é algo que é difícil de se entender. Mas quando você quer ser sábio, é um conselho que eu dou, leia a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, não vai vir pessoas querendo ludibriar você, se dizendo ser Deus e muitas das vezes sem ser. Então tenhamos muito, muito cuidado, porque a palavra de Deus fala que a gente vai haver tempo dos falsos profetas. Então esse tempo já chegou já. Existem pessoas usando a palavra de Deus para trazer conteúdos, trazer mensagens que não está dentro da palavra do Senhor. Eu falo já, digamos, no termo, profecias que não são de Deus. E por isso que muitos estão escandalizando o evangelho do ID do Senhor. O ID glorioso do Senhor, ele tem que ser trazido dentro da Bíblia. Então, quando você vê conteúdo que está fora do contexto bíblico, procure ler a Bíblia e você vai entender o que a palavra do Senhor ela quer trazer. É uma palavra boa, eficaz, uma palavra inerrante, que ela vem ao nosso coração, né? E ela faz morada. Aqui fala, a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém. Veja o que eu estou falando aqui. Há doutrinas segundo a qual a Bíblia não tem erro algum demoníaca, interrogância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem que é incorruptível. A mensagem do Senhor, ela é a mensagem verdadeira. Tem pessoas que dizem mesmo assim, mas como saber que é Deus? Busque ao Senhor, porque todo aquele que busca a Deus, Deus ele não deixa enganado e Deus não deixa se enganar com as coisas do mundo. Sabe por quê? Porque você, através do buscar que você buscar a Deus, você vai adquirir experiência com Deus e vai adquirir o pleno conhecimento da palavra de Deus e das Escrituras. E você jamais será confundido. Aqui diz, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5:18. Nem um tio e nem um jota, né? Nem um jota ou um tio se omitirá, né? Será, as pessoas às vezes querem tirar ali aquele contexto da Bíblia e criar outra narração, outra palavra ali. Mas a palavra do Senhor, ai daqueles que praticam essas coisas. A palavra do Senhor, ela é a palavra do Senhor e não pode voltar vazia. Ela tem endereço certo. Então, quando as Escrituras ela foi escrita para todos aqueles que estão dispostos a entender ela, a ouvir. O bom é a gente ouvir, né, do que falar. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Então, que nós possamos todos os dias não anular da palavra do Senhor, não deixar de ler ela, mas que a gente possamos ler as Escrituras Sagradas, né? Entender as Escrituras Sagradas e passar a ouvir as Escrituras Sagradas. Você diz mesmo assim, mas como é que eu vou ouvir, irmã? Ela fala,
ela fala. A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Então que eu e você, a gente possamos todos os dias estar submisso à palavra do Senhor, né? Porque ela é uma palavra que não volta, ela não volta vazia, né? Quando os profetas do Senhor, Deus permitiu, Jesus separou 12 para levar o seu ide ali, em cada cidade que eles chegavam, em cada lugar que eles chegavam, mesmo que fosse desprezado por uns, mas amados por outros. E aqueles que tinham o desejo de conhecer a Cristo, eles paravam e ouviam a palavra inefável do Senhor. Então, quando a gente para ouvir e entender a palavra do Senhor, a gente não é confundido por profecias falsas, né? Então, todas essas coisas, a gente temos que entender que Satanás se transfigura em anjo de luz, e por diversas das vezes você acha que a pessoa está plantando a bondade, vindo com palavras doces, palavras meigas, palavras de bênção. Para poder a gente alcançar a bênção, é preciso passar pelo vale. Ninguém esteja pensando que a bênção simplesmente vai cair do céu e você vai receber ela sem você ser provado. Não. É preciso haver provação, é preciso haver lapidação para o oleiro. Quando o oleiro pegar o vaso, ele, se necessário for, refazer o vaso. É preciso, não, quando muitas das vezes é necessário, para poder alcançar o que o coração almeja. O Senhor, ele sabe a necessidade de cada um de nós. Ele conhece a minha e as suas limitações, a sua necessidade. Então, ele não vai pegar qualquer coisa e colocar nas suas mãos. Então, tem pessoas que estão sendo enganadas por falta de conhecimento. Às vezes, chega num lugar, quando você vê aquele movimento todo, muitas das vezes não é Deus, é coisas da carne. Então, vamos ter o pleno conhecimento. Tudo que você vê, as pessoas trazendo, que está ali trazendo um conteúdo bíblico, principalmente dentro da igreja. Abra a Bíblia e veja se realmente tem fundamento, e se está nas escrituras ali é a verdade. Se não está nas escrituras é fora do padrão bíblico, né? Então, o Senhor, ele nos traz a um contexto que nós possamos se alimentar e não ser hipócrita de não querer reconhecer a palavra de Deus. Porque quando a gente pratica esses atos aí, também será pesado diante do Senhor. Então a gente não pode dizer mesmo assim, mas eu não conheço a palavra de Deus. Mas hoje em dia, a palavra do Senhor está sendo levada, o gozo do Senhor Jesus está sendo levado para todos aqueles que desejam ouvir a palavra dele. Hoje já tem muitos meios de comunicação que pode trazer a palavra de Deus. E antes da gente orar aqui, né, eu gostaria de deixar aqui uma pequena frase para cada um de vocês que diz: a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada em Deus, de Deus, inerrante em sua totalidade, incita de toda falsidade, fraude ou engano. Guarde essa frase dentro do seu coração, porque a palavra do Senhor, ela não traz falsidade, ela não traz engano, ela não frauda, né? Ela não traz mentira. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. Então, se você, né, vive uma vida outrora de engano, Deus não está presente, né? De fraudar, às vezes você está perto de alguém que gosta dessas práticas, você sabe, não alerta. Então, isso também é o nosso dever de alertar. Se a pessoa quer continuar naquela prática ali, é com a pessoa de Deus, mas ela foi alertada do que era para ser, né? Ela é a palavra inerrante, inspiradora. Quando você lê ela, algo dentro de você é gerado e muda. Você começa a entender, ela vem como uma seringa, né, que ela penetra na sua alma, na sua mente e no seu coração. E você começa a andar de acordo com o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente anda de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, é muito maravilhoso, muito gratificante. Então, que cada um de vocês, espero que vocês entenderam, né, o título aí que eu trouxe hoje aqui para cada um de vocês, a inerrância da Bíblia, né? Expliquei aqui um pouquinho o que é a inerrância da Bíblia. Então, espero que cada um de vocês, né, tenham entendido, né? Aqui diz uma parte, vale a pena conhecer, né, a palavra de Deus,
Porque através da palavra de Deus você vai encontrar refúgio e o pleno conhecimento para a sua alma, para a sua mente. Então não perda tempo. Se você tem uma Bíblia, hoje em dia já tem Bíblia que pode baixar até no aparelho, né? Então baixe aí, procure entender, né, o auxílio espiritual e especial de Deus, e você vai saber que Deus ele tem, né, um argumento para todas as coisas. Às vezes você procura argumento em tantas as coisas, procura assim uma resposta, mas Deus tem a resposta certa para todos os seus argumentos que você perguntar diante do Senhor. Ele vai lhe ensinar. Se você tiver dúvida, você hoje já tem como você baixar e pesquisar cada palavra o que significa, e você ali vai entender o que significa as palavras das Escrituras. Então não seja enganado, não seja ludibriado, porque a palavra do Senhor ela não usa de falsidade ou de engano. Ela é o que é e ela não volta vazia e nem pode voltar atrás. Quando Deus ele faz algo, quando Deus promete algo, ele promete para cumprir. Então que eu e você a gente possamos estar buscando ao Senhor, porque vale a pena a gente buscar a Deus, né? Vale a pena cada minuto da nossa vida a gente se dedicar, gastar e deixar se desgastar por amor do Senhor Jesus, né? E o Espírito Santo, ele é maravilhoso quando é ele quem abre a nossa mente, né? E a gente consegue trazer a palavra dele para cada um de vocês. Então se lembre-se sempre que assim como Moisés, né, Deus deu um povo para Moisés liderar, mesmo assim, por diversas das vezes, Deus quer colocar algo em suas mãos. E basta tão somente você buscar o pleno conhecimento da palavra do Senhor, porque às vezes tem pessoas que quando Deus dá uma missão, não quer buscar a Deus. Quando Deus dá uma obra para cuidar, não quer buscar Deus, porque acha que já sabe demais, já sabe ensinar demais, já sabe pregar demais, já sabe falar demais. Não. Todos os dias que a gente busca a palavra do Senhor, todos os dias é um conhecimento que a gente vai estar adquirindo da palavra do Senhor. Então, quando você busca a palavra do Senhor, a palavra viva e eficaz e a palavra verdadeira, você vai ter o que passar para a vida de outras pessoas, palavra de bênção e não palavra de maldição. Tem muitas pessoas que quando traz uma palavra, você fica sem entender o que é que quer trazer, o contexto daquilo ali, né? E às vezes quer trazer uma palavra de afronta contra outra pessoa. A palavra do Senhor, ela não engana e ela não deixa ninguém confundido. Então traga realmente o evangelho do Senhor e você vai ver que através da sua vida, vidas vão ser alcançadas, vidas vão ser libertas, vão ser restauradas, né? Porque Deus te chamou para um propósito. Então busque a palavra do Senhor, busque a Bíblia, mesmo que você diga que não tem tempo, mas aquele tempinho ali, às vezes que você chega mesmo cansado e você parar para olhar às vezes o celular, pare um pouquinho, divida aquele tempo. Se é 10 minutos, divida o tempo. 5 minutos você lê a Bíblia e se você quiser mais 5 minutos, você faz as suas atividades, o que você tiver de fazer. Mas divida o tempo e nunca jamais abra mão do cuidado de Deus para com a sua vida. Sabe por quê? Porque jamais ele abriria a mão de você, jamais vai abrir mão de você. Então pense nisso antes de tomar qualquer decisão. Coloque sempre Deus à frente de todas as coisas e você vai ver que Deus, primeiro que tudo que você for fazer na sua vida, você só vai obter sucesso se você coloca Deus na frente de todas as coisas. Você pode dizer mesmo assim, irmã, mas tem pessoas aí que não obtêm sucesso. Eu falo sucesso espiritual. Porque melhor é a gente ter um pouco com Deus do que um muito sem Deus. Eu prefiro ter um pouquinho, aquele miudinho que seja, tendo Deus, do que eu ter riquezas, palácio e não ter a Cristo. Então medite nessa palavra, porque muitos que hoje em dia podem ter muita luxúria, está passando por um momento de depressão e de angústia. Certo que tem outros que não têm, passa. Mas eu digo a solidão que bate sem Deus. Porque quando a gente está sem Deus, penetra um vazio dentro de nós, seres humanos, que a gente fica tentando encontrar o que é aquele vazio que está faltando ali. É Deus que falta entrar e fazer morada. Quando Ele entra e faz morada na nossa vida, a gente vai ver o gozo inefável, como foi lido aqui, o gozo inefável da palavra do Senhor. Então a gente temos todos os dias, é o nosso compromisso com Deus, eu não digo com os homens, mas com Deus,
de viver orando, buscando e vigiando e lendo a palavra, porque o orar anda junto com vigilância e o vigilância com jejuar, porque Jesus venceu a tentação no jejum e na oração. Então, se não houver essas concordâncias, vigilância, jejum e oração, a gente não vence não. É preciso vigiar e orar, porque o reino do Senhor está perto. E se a gente não vigiar, a gente vai perder a nossa salvação, a nossa coroa e ficar aqui para desfrutar, eu digo, viu? Desfrutar da devastação que vai haver no mundo. Então, para você que deseja alcançar a vida eterna, se chegue ao Senhor enquanto se pode, porque um dia a porta vai se fechar e quando ela se fechar, né, Deus não vai ter mais misericórdia de ninguém, porque a palavra dele diz que no dia do arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então, quando a gente tem essa plena convicção dentro de nós, a gente sabe que um dia isso tudo vai passar a fama, vai passar o ouro, vai passar a prata, só não passa o amor de Deus por mim, por você. Então, guarde a Bíblia dentro do seu coração. Eu digo a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Ela é bússola para aqueles que se acham perdidos. Ela vai em direção, a bússola dele vai em direção ao caminho certo. Então, siga a bússola de Deus, que é a Bíblia, e você vai alcançar vitória, vai alcançar libertação e milagre. Amém? Vamos orar para com que o Senhor Jesus entre aonde a gente não pode entrar, que ele faça um mover do céu e venha dar vitória a cada um de nós, porque nós somos sedentos.